Olá, sonhadores! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o caso. Eu trouxe aqui para a nossa reflexão uma passagem bíblica e eu quero logo avisar que este canal e este vídeo não tem nenhum cunho religioso e não se tem nada contra isso. É porque, como eu sou professor e terapeuta, eu quero que essas meditações, essas interpretações estejam dentro dessa esfera da terapia, tá bom? Como alguns já sabem, eu, além de professor de arte, filosofia e sociologia, eu sou terapeuta também. E a minha abordagem é a TRG, uma terapia breve, e o significado de TRG é terapia de reprocessamento generativo, uma terapia criada por um brasileiro, Jair Soares, e há mais de 2 anos que eu já sou terapeuta. E eu queria trazer aqui para vocês uma passagem bíblica que se encontra em Marcos, capítulo 8, do 22 em diante. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se havia alguma coisa, se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, vejo-os como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa. Dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Então, meus amigos, eu queria trazer aqui a minha luz para esta passagem bíblica, que é simples, mas também ao mesmo tempo intrigante. E eu vou procurar ser muito breve para não tomar o tempo de vocês. E eu quero tratar aqui Jesus como um terapeuta, tá certo? Ele era um grande terapeuta. E, ao mesmo tempo, eu quero tratar a Bíblia como um livro metafórico, um livro simbólico, que tem passagens alegóricas. Na verdade, eu considero a Bíblia como uma carta de amor de Deus aos homens, e é uma carta feita poeticamente, tá bom? Muita gente interpreta a Bíblia de uma maneira fundamental, de uma maneira fundamentalista, ao pé da letra. E se isso for feito, essas pessoas vão incorrer em sérios erros de interpretação, erros dogmáticos, e o mundo está cheio de confusão por causa disso, tá? Bom, então Jesus aqui ele está lá, ele vai até Betsaida, que é uma cidade, né, perto de Jerusalém, e chegam as pessoas com o cego, né, porque o cego sempre é guiado pelos outros. Um cego sempre é guiado pelos outros. Eles vão até Jesus e dizem: Jesus, cura ele é cego. E Jesus, ele vai usar os meios que ele tem naquele momento. Então, era a saliva que ele tinha, ele colocou a saliva no olho do cego e pediu para ele ver, né? Pediu para ele olhar para cima, porque a maioria dos cegos olham para baixo, né? Que tipo de cego estou falando aqui? Os cegos que não querem ver, os cegos psicológicos, os cegos que só olham para baixo, é igual porco, eles só olham para baixo. Eles não conseguem visualizar um futuro melhor. Vivem reclamando, vivem falando mal dos outros, os outros não prestam, ele que é o bom, ele que é o melhor. Essas pessoas são cegas aos olhos da Bíblia. Para outras pessoas, esse cara é normal, é uma pessoa, esse cego, né? É uma pessoa normal, até bem-vindo pelos outros. É mesmo. O cara está reclamando, o cara reclama junto com ele.
Mas, biblicamente, essa pessoa é cega, tá? E Jesus, ele cura. E, pela primeira vez, Jesus, ele cura em duas etapas, né? Existe dois tipos de interpretadores, de intérpretes, perdão, que vão interpretar essa passagem, e as duas maneiras, ao meu ver, equivocadas. O primeiro vai dizer que Jesus falhou. Bom, Jesus botou pouca força ali, teve que colocar saliva de novo para ele ser curado. Outros dizem ao contrário, né? Jesus mandou poder demais, ele viu além da quinta dimensão, o cara viu árvores, homens como árvores andando, tipo assim. Então, mas na verdade, Jesus queria demonstrar aqui, e o autor bíblico queria mostrar que esse homem ele tinha uma visão distorcida da realidade, ele tinha uma visão distorcida dos homens. Ele via os homens como árvores. Árvores era comum, mesmo na Judéia, naquela região, Jerusalém, né? Tinha as árvores lá, né? Ele não estava no deserto. E esse homem ele via as pessoas como árvores que andam, né? Para eles, os homens eram como se fossem árvores andando. O que a gente obtém de uma árvore? Sombra, fruta. Então era uma pessoa que via as pessoas como um meio de conseguir alguma coisa. Hoje em dia a gente chama essas pessoas de alpinistas sociais. E também tem outros nomes, né? São pessoas que olham o outro como um modo de obter algum resultado. Eles olham a pessoa lá, eles escolhem, não, esse aí eu vou usar ele para alguma coisa, para obter algum prazer, para obter algum favor. Estão entendendo, gente? Então, tem muita gente que vê o outro como um instrumento, como um objeto, como um instrumento de prazer, como um instrumento de obter alguma coisa. Ele não vê o outro como um amigo, ele não vê o outro com olhos de amor, ele não vê o outro como compaixão, como instrumento de compaixão. Não, ele vê o outro como um modo de obter algum resultado. Mesmo que uma pessoa seja um mendigo, vamos supor que eu sou um político e ali está um mendigo, e se eu vejo que tem muita gente me olhando, eu vou dar aquela esmola, mas eu estou usando aquele mendigo como instrumento. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E isso você pode pegar vários exemplos. Então, Jesus, ele curou esse homem em duas etapas para mostrar que a cura terapêutica, ela é em várias etapas, né? Não existe uma cura instantânea. Muitos terapeutas vão precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 10 sessões, né? Porque essa restauração da visão é de dentro para fora, tá certo? E quando Jesus ele tira aquele homem de fora para fora da aldeia, de fora, né, para longe da aldeia, é a mesma coisa que o terapeuta faz. Ele coloca o paciente, vamos dizer assim, numa situação de neutralidade, uma situação especial, para que o próprio paciente veja a sua própria situação. E para que o próprio paciente seja o agente principal da sua cura, do seu bem-estar. Então o terapeuta ele é meio que ele é um mediador, vamos dizer assim. E o conselho final de Jesus é: não entres na aldeia, não entres na onda, não faça como os outros fazem, faça diferente. Entendeu? Não entres na aldeia. Essa linguagem aí você pode trazer para o nosso momento, para a nossa época atual. Não seja Maria vai com as outras. Entendeu? Não faça como os outros. Faça diferente. Olhe para cima. Ou seja, tenha uma atitude mental positiva. Espere mais da vida e das outras pessoas. Espero que vocês tenham entendido a essência desta passagem e caso você tenha interesse em fazer uma terapia, me procure, agende uma sessão e eu tenho certeza que a TRG ela vai
tratar você de uma maneira digna, como nenhuma outra terapia tem feito. Gente, fique na paz e até o próximo vídeo.